Olá, pessoal do Terceiro no Ar, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar a aula do dia 9 de agosto de 2021, certo? Começando então o rodízio. Que é isso? Então eu dividi o grupo em duas partes, grupo 1 e grupo 2. Hoje nós começamos com o grupo 2. Então o grupo 2 fica presencialmente, faz todas as atividades lá na escola. E amanhã o grupo 2 vai ficar online fazendo atividades em casa, tá bom? E o grupo 1 fica em casa hoje, tá bom? Online, então estará online. E o grupo 2 amanhã estará online. Então hoje, o que acontece hoje? Grupo 1 está online comigo e o grupo 2 está presencial. Ah, professora, eu posso trocar? Não, você não pode trocar de grupo e também você não pode ir em dias errados, tá? Então, o grupo dessa semana, o grupo presencial, que vai presencial, grupo 2, estará indo segunda, quarta e sexta, e o grupo 1, terça e quinta, tá bom? Só pra gente ir organizando bem, colocando em ordem esse momento das aulas, tá bom? A aula vai dar a aula presencial da 1 às 5 horas da tarde. Depois eu estarei na escola tirando dúvidas, tá bem? Fazendo plantão de dúvidas. Estou gravando bem cedo para poder enviar para vocês fazerem as atividades quando tiver mais tempo, tá bom? Não esqueça de mandar a atividade online, quando estiver online, para eu poder ver que você está o quê? Que você está fazendo essas atividades em casa, tá bom? Olha lá, nós vamos ter aula hoje de português, ciências e matemática. Vamos começar pela aula de português. Português, livro de português, página 187. Eu passei para vocês uma cruzadinha, tá bom? Tá escrito assim, ó, complete a cruzadinha com a palavra que falta em cada frase, como no modelo. Então, olha lá, letra A, que é o modelo. Todo dia ele entra na internet, mas ontem ele não entrou. Por que tem essa cruzadinha, professora? Por conta dos encontros vocálicos que a gente encontra aí, tá bom? B. Ela sempre se lembra de apagar a luz, mas hoje ela não se lembrou. Então, olha lá, letra B, lembrou. C. Todo domingo eu brinco com meus primos, mas ontem eu não brinquei. D. Eu quero realizar tudo que eu ainda não realizei. E. Todas as noites eu tranco a porta, mas ontem eu não tranquei. F. Semana passada eu tomei chuva e me molhei. F. Molhei bastante. G. O bombeiro. E aí tem os 3 pontinhos, é para colocar então a resposta aí. Subiu a escada mecânica para chegar ao topo do prédio. Veja que essas palavras também são verbos, né? Olha lá. Entrou, lembrou, brinquei, realizei, deixa eu ver aqui o D, realizei, olha lá em cima, tranquei, molhei e subiu. Todas elas têm encontros, o quê? Consonantais, olha lá, ei, o, iu, né? Nós vemos esses encontros consonantais, não, encontros vocálicos. O que é isso, encontros vocálicos, professora? Encontro de vogais, certo? Vogal ai, oi, eu, ia, ei. Depois, virando na página 188, continuamos com atividades referentes ao que? Os encontros vocálicos. Jogos e brincadeiras. 2. Não dá para acreditar. O Saci fez uma travessura e escondeu uma vogal de cada palavra. Observe abaixo. Então, tem uma estrelinha no meio da palavra, tá? E aí, no exercício A, tá escrito assim, ó, descubra que palavra está escondida em cada palavra, cada letra.
Descubra que letra está escondida em cada palavra. Depois reescreva as palavras e complete-as com a letra que falta. Então, olha lá. Primeira palavra ali está escrita, então, mangueiras, é o I. Depois, embaixo, apagou o, põe o U na estrelinha. Cheiro. Depois, roupa. Primeiro, azedou, brincadeira, pouco, peneira e outra, tá bom? Esses são os encontros, então, vocálicos dentro das palavras. Então, tava faltando do quê? Uma vogal em cada palavrinha. B. Agora preencha o quadro com as palavras das respostas da resposta anterior e indique qual letra estava escondida em cada uma delas. E aí você vai colocar a letra que estava faltando. Mangueiras, I, cheiro, I, primeiro, I, brincadeira, I, peneira, I, que é a letrinha que estava faltando. E depois, na cor vermelha, as palavras que estão na cor vermelha, apagou, é o roupa, o U, que estava ali também escondido, azedou, U, letra U, pouco, a letra U e outra U. Então, na primeira coluninha ali, das palavras que estão escritas em negrito, I, e as palavras que estão em vermelho, U, tá bom? Então, essa é a aula de hoje de português. Depois nós vamos para a aula de ciências. A aula de ciências eu passei para vocês, então, um texto bem legal falando sobre a polinização, né? Através dos insetos. Então, olha lá, as abelhas. Então, o texto fala assim, ó, página 100, página 81 do livro Aquipalô. As abelhas são insetos cuja importância vai muito além da produção de mel. Elas são responsáveis pela polinização de muitas plantas com flores. Quando as abelhas pousam nas flores para coletar seu alimento, os grãos de pólen grudam no corpo delas, espalhando-se entre as flores. Quando elas passam de uma para outra, o que contribui para a reprodução de muitas plantas. Então, as abelhas são importantíssimas. Nós temos um filme muito legal, se você quiser assistir, chama Bee Movie, tá? Que conta sobre essa parte da polinização das flores, a importância das abelhas para nós, para a natureza, para que a natureza continue o quê? Reproduzindo o quê? Os alimentos e as sementes, tudo isso. Então, as abelhas são importantíssimas. Por isso, o desaparecimento das abelhas é motivo de preocupação para muitos agricultores, pois afeta diretamente a produção agrícola. O desequilíbrio na população de abelhas causa desequilíbrio à vegetação. A cada ano, o número de abelhas no mundo diminui. As causas mais conhecidas são as doenças que atacam somente as abelhas e o uso de agrotóxicos nas plantações. Então, nós vemos aí uma imagem aumentada, né, de abelhas, né? A abelha polinizadora, conhecida como abelha do mel, ali na primeira figura, à esquerda, e a abelha polinizadora denominada Irapuã, que está na flor laranja, certo? Considere que você estudou a respeito da relação entre os seres vivos e a importância dessas relações para a natureza. Responda as questões refletindo sobre as consequências da diminuição do número de abelhas. Que atitudes possibilitaria a produção das abelhas, a proteção das abelhas e o aumento do número desses insetos? Seria importante, então, conservar as plantas que são polinizadas pelas abelhas e evitar o uso de agrotóxico, entre outras. Então, proteger essas abelhas. Por que é importante proteger as abelhas? Aqui fala para você trocar ideias, não precisa. É só para você saber. As abelhas são muito importantes para a polinização das plantas. Sem elas, o número de plantas pode diminuir e causar problemas ambientais e também a queda na produção agrícola, que é o que vai aparecer lá no filme, bem interessante, tá bom? Para vocês aí que gostam de assistir filmes. Página 100, página 82, na continuação. Então, nós temos duas figuras, certo? Observe as flores das imagens a seguir e escreva as partes indicadas pela seta. Então, à esquerda, na primeira flor, está aparecendo o quê? O pedúnculo, que é o cabinho da flor. E do outro lado, na flor amarela,
nós temos então mostrando as pétalas da rosa amarela e as sépalas, que são verdes. 2. Ana gosta muito de flores. Ela plantou uma roseira e em um vaso e registrou, por meio de fotografias, desde o aparecimento da flor até o desabrochar dela. Para apresentar a sequência fotográfica na escola, escreveu um texto e agora precisa de sua contribuição para completá-lo. Observe a sequência das fotografias de Ana e ajude-a. Tá vendo? Então, da esquerda para a direita, então, tá mostrando o nascimento do botão da rosa. Olha que linda, né? Até o finalzinho, quando ela desabrocha totalmente. E aí embaixo tem o quê? Uma frase que você vai ter o quê? Que completar. Quando o botão da rosa está fechado, podemos ver o pedúnculo e as sépalas. Então, o cabo e aquela parte verde que está fechando da flor. Quando começa a desabrochar, quando começa a sair, então, a flor se desabrochar, nós vemos as pétalas que são coloridas, pétalas da flor, tá bom? Da rosa. Depois, na sequência, a gente vai para o livro de matemática. Matemática, então, nós estamos na página 48 e 49. Subtração com ábaco. Ábaco é esse instrumento aí que eu já trabalhei com vocês, que temos uma base, tem então UDC, unidade, dezena e centena. E temos argolinhas. Cada argolinha, então, é uma unidade, ou uma dezena, ou uma centena, colocando aí nesse instrumento chamado ábaco. 1. Durante um campeonato de basquete, Mário marcou 28 pontos e Fernando 41 pontos. Quantos pontos Fernando marcou a mais que Mário? Para responder a questão, Fernando calculou o resultado de 41 menos 28, usando o ábaco. Observe e complete. Primeiro, Fernando representou o número 41 no ábaco. Tá vendo? Ó, ele colocou 4 argolinhas na dezena e uma argolinha na unidade. Em seguida, ele precisava tirar argolas do pino das unidades e 2 argolas do pino das dezenas. Então, o que ele fez? Ele fez aquela troca, tá? Olha lá, como não havia 8 argolas no pino das unidades para tirar, troquei uma argola, tirou uma argola da dezena e passou 10 argolinhas do pino da unidade, tá bom? Ele trocou. Ele fez essa troca, olha, tirou uma argolinha da dezena e transformou essa argolinha em 10 unidades, colocou 10, tá vendo no primeiro desenho? E depois deu para ele fazer, então, o quê? A subtração. Depois tirei 8 argolas do pino das unidades, que é o número, né, 28, e 2 argolas do pino das dezenas. E aí ficou o quê? Fiquei com uma argola na dezena e 3 argolas no pino das unidades. Então, Fernando marcou 13 pontos a mais que Mário. 2. Analise a sequência das imagens abaixo e faça o que se pede. Então, olha lá. Vamos descrever passo a passo a operação realizada. Então, a operação foi: primeiro a gente olha o primeiro ábaco, C, D, U. Primeiro a gente olha na dezena. Na dezena nós temos 4 argolinhas, então põe 4 e na unidade 3. Então, ali no exercício B, a gente vai o quê? Vai colocar 43. 43 menos, e aí a gente vai ver o quê? O número 27. Por que 27, professora? Porque tá vendo que, você tá vendo que ele fez uma observação vermelha? Conte, então, os quadradinhos aí, tá? E aí dá 27, tá? Veja que ele fez a troca, né? Primeiro ele fez a troca, no segundo ele fez a troca uma dezena por 10. E aí no terceiro ábaco, nós vamos ver que tem setinha azul para cima, quer dizer que tá tirando. Veja que tá tirando, certo? Conte o que tá tirando, ó. No terceiro ábaco tem 2 dezenas e 7 unidades saindo. E aí no último ábaco nós temos o quê? O resultado.
uma dezena e 6 unidades, que dá o número 16. Então, 43 menos 27 igual a 16. Então, no ábacos, segundo o ábaco, ele está fazendo a troca de uma dezena por 10 unidades. Lembrando, tá? 3. A escola organizou uma oficina de brinquedos com material reciclável. Na primeira semana, 74 alunos participaram. E já na segunda semana, 91 alunos participaram. Leia ao lado a pergunta de Pedro. Aí tem o menininho, aí tem aí o que? Um balãozinho. Ele tá falando assim, ó. Quantos alunos participaram da oficina de brinquedos na segunda semana a mais que a primeira semana? Então, lembrando que a quantidade maior está o quê? Na segunda semana. Para responder a pergunta do Pedro, temos que calcular o resultado. E ele vai fazer conforme que a gente faz sempre. Olha lá, tá? Temos que calcular o resultado de 91 menos 74. Então, o que faz? Olha lá, 91, olha lá na continha. 91 menos 74. A conta sempre começa pela unidade. Tem como tirar 4 de 1? Não. Então, o que eu faço? Eu empresto da dezena. Então, fica 11. 11 menos 4. Quando eu empresto na dezena, você o que? Perde. 9 menos 1 dá 8. Tá vendo que cortou? Então, olha lá. 4 para chegar no 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7. 7. E aí, depois, né? Ali tá escrito, como não é possível tirar 4 unidades de 11, trocamos uma dezena por 10 unidades. E ficamos com 8 dezenas e 11 unidades. Tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí, na última continha ali do lado do 91 menos 74, aí ele tira, então, 8 menos 7, 1. Então, o resultado fica 8 dezenas menos 7 dezenas é igual a 1 dezena. Então, na segunda semana da oficina de brinquedos, participaram 17 alunos a mais que na primeira semana. Beleza? Depois, seguindo na sequência, 4. Observe a subtração realizada com o algoritmo usual, que é o número, né? E complete com os números que estão faltando. Então, olha ali, 90, né? 90, 60, 67, porque tem o número em cima, né? 67 menos 28. Ali, então, a gente começa pela unidade. 7 menos 8. 7 é menor que 8. O que a gente faz? Empresta da dezena. Fica 17, tá? Ali na flechinha tá escrito assim, ó. Como não é possível tirar 8 unidades de 7 unidades, trocamos uma dezena por 10 unidades e ficamos com 5 dezenas e 17 unidades. 10 mais 7, 17, tá? E aí a gente faz o quê? A conta. 17 menos 8. 17 unidades menos 8 unidades é igual a 9 unidades, tá? E aí depois a gente vai para a dezena. Na dezena a gente corta menos 1. 6 menos 1, 5. Então, quando empresta, perde. 5 menos 2 igual a 3. 5 dezenas menos 2 dezenas é igual a 3 dezenas. Beleza? Então, essas são as atividades que eu passei para vocês hoje, tá? Lembrando que não esqueçam de enviar as atividades para a professora, pra gente o quê? Pra gente ver que vocês fizeram as atividades na sala online, tá bom? Então, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.